Ela é muito corajosa, extremamente obstinada, levemente cabeça dura, um pouco teimosa e pesquisa constantemente eventos sobrenaturais. Tem ideia de quem eu tô falando? É a Ji-ha, do drama sul-coreano O Conto da Raposa de Nove Caudas. Olá, dorameiros e dorameiras! Eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos fazer uma análise psicológica da personagem Ji-ha, uma das protagonistas do dorama sul-coreano O Conto da Raposa de Nove Caudas. E se você também é um fã de doramas, já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pra análise. Bom, pessoal, só para dar uma ideia geral do dorama, a história gira em torno do Li-yan, que é uma raposa de nove caudas e que finalmente na atualidade reencontra Ji-ha, que é a reencarnação do seu primeiro amor de uma vida passada. Só para deixar mais claro, eu quero pontuar que as características que eu vou analisar aqui vão ser baseadas na história da Ji-ha da atualidade. Eu não vou pontuar as questões dela da vida passada. A Ji-ha é uma produtora super competitiva e ambiciosa, bastante sabichona, assim, ela gosta de saber das coisas, ela gosta de ter a palavra final sempre. E um dos principais motivos que a levaram a se tornar produtora foi porque ela quer muito pesquisar e descobrir coisas sobre o mundo sobrenatural, principalmente pelo fato de que na sua infância ela sofreu um acidente junto com seus pais quando ela tinha 9 anos e nesse acidente seus pais desapareceram. E ela teve toda uma vivência bastante diferenciada, bastante sobrenatural, e ela se recorda disso. Então agora ela quer provar por meio de seu trabalho que esse mundo realmente existe. Partindo da sua infância, a gente consegue perceber que a Ji-ha é uma criança bastante feliz, muito amada, protegida pelos pais, que se sentia acolhida. Ela era uma criança que tinha toda uma segurança. Seus pais eram extremamente adequados, carinhosos, amorosos, ouviam a filha. O que fez se tornar ainda mais traumático quando acontece o acidente e eles simplesmente desaparecem. Fato esse que acabou determinando praticamente todo o futuro dela, tendo em vista que após esse acidente ela chega a ter sua sanidade mental questionada, precisando ser internada, ficar um período no hospital psiquiátrico, e a partir disso todas as suas escolhas de vida acabam tendo relação com esse evento, uma vez que ela começa a perseguir completamente o sobrenatural para tentar descobrir o que houve com seus pais, provar que o mundo sobrenatural existe e assim finalmente poder se desvencilhar disso. E um sofrimento que fica muito claro ao longo da história é o quanto o fato dela não saber se os seus pais faleceram ou de fato apenas desapareceram acaba deixando um sofrimento e uma dor muito grande ao longo do seu caminho, porque ela não pôde viver um luto. Que ela se despediria de pessoas que ela não tinha certeza se faleceram, porque não tinham corpos, mas ao mesmo tempo, como é que ela seguia sem saber se em qualquer ponto da sua vida eles poderiam voltar? Tanto que ela comenta o fato de ter permanecido na mesma casa que a família estava, porque dessa forma, caso eles voltassem, ela estaria ali. Pensando em suas características pessoais, uma questão que a gente vê repetidamente é o quanto ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, mas principalmente de depender delas, uma vez que desde a perda dos seus pais, ela precisou se virar sozinha, ser extremamente independente e autônoma. Então, a partir desse momento, ela não consegue se entregar ou aceitar que ela é alguém que precisa de ajuda, que ela não precisa ser extremamente eficaz e capaz de ajudar tudo e todos. E outras características positivas agora que a gente consegue perceber na Ji-ha é o quanto ela é persistente. Ela acredita e busca incessantemente tudo o que ela quer, ela não desiste. Sem falar o fato dela ser extremamente corajosa, porque ela vai em locais, ela entrevista pessoas, ela entra em conflito com seres sobrenaturais que dá medo e ela não se preocupa, ela segue em frente porque ela acredita completamente naquilo. Pensando na Ji-ha em relação à sua profissão, a gente consegue perceber que ela era muito competente, super capaz e bastante reconhecida, tendo em vista que seu programa era um dos mais famosos. No entanto, quando a gente pensa em questões pessoais, individuais, ela tinha bastante dificuldade.
E a gente consegue ver o quanto ela vai amadurecendo depois que ela começa a se envolver com Leon, que ela começa a se abrir mais para a vida, a rever questões, a ficar até mesmo um pouco mais suave. E não de um jeito de submissão, mas de um jeito que permite que o outro faça parte da sua vida. E foi um movimento muito interessante de ser visto. E assim a gente vê o quanto é importante termos alguém especial ao nosso lado. Apenas no sentido amoroso? Não, de forma alguma. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, mas como há muito tempo ela estava sozinha, é como se ela tivesse, como uma estratégia de defesa, colocado toda uma armadura à sua volta para se proteger e até mesmo não sentir falta de ter alguém ali ao seu lado. E ao longo da história, várias coisas vão acontecendo, mas um fator que eu quero pontuar é o quanto fez diferença para ela quando finalmente, aqui tem spoiler, gente, quem não terminou, para aí. Mas a gente consegue ver o quanto para ela fez diferença o momento em que ela finalmente fica junto com seus pais. Porque agora ela sabe o que aconteceu, agora ela tem companhia, agora tem pessoas ali ao seu lado, ela se sente acolhida, ela se sente segura. Então é como se desse finalmente um colo, um lugar para aquela criancinha lá atrás que de repente tinha ficado sozinha no mundo. E a partir desse momento, ela é capaz de não apagar a sua história, mas de não precisar mais ser movida do seu presente e o seu futuro serem determinados pelo seu passado. E isso é libertador. A nível de curiosidade, na psicologia, a gente costuma falar muito sobre padrões comportamentais de repetição. E a gente não consegue necessariamente ver isso dentro da história da Jihá no presente. Mas aí, forçando um pouquinho, se a gente pega a sua história do passado, a gente consegue ver que ela tendia a repetir o mesmo padrão, que era entrar em conflitos, se colocar em risco na tentativa de salvar seus pais e, para isso, de certa forma, ter que escolher entre o amor e a fidelidade à sua família, o que quase acontece nessa nova vida. E trazendo esses pontos da história da Jihá para o nosso dia a dia, para a nossa própria história, a gente consegue ver o quanto é importante perceber que somos capazes de mudar a nossa história, não de negá-la, mas de aquelas coisas que a gente percebe que não nos fazem bem, nós somos capazes de tentar algum tipo de transformação para achar a nossa melhor versão. E ela acaba se arriscando o tempo todo exatamente para isso, para aqueles pedaços que ainda estavam quebrados dentro dela, ela tentar melhorar, ela tentar se achar no meio de tudo aquilo e daquela história tão traumática. Então é um processo muito bonito de acompanhar. E quando você pensa na sua própria história, onde é que você vê, onde é que você percebe que você também já conseguiu fazer isso ou coisas que você ainda gostaria? Então, caso tenham, não desista, é possível. E aí, qual a sua opinião sobre a história da Jihá? Você concorda com essas coisas ou vê de uma outra perspectiva? Tem algum personagem do mundo dos doramas que você gostaria de ver a análise aqui no canal? Então já deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui e mil corações para vocês!